Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 25 de agosto. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é lógico, sobre futebol. Neste final de semana, movimentado aí tanto nos campos de futebol profissional quanto nos campos de futebol amador. Para a gente começar, vamos falar aí do Brasileirão. No sábado, Palmeiras venceu o Curitiba, saiu da zona de rebaixamento e afundou o Curitiba. O Palmeiras ganhou uma semana de sono um pouco mais tranquila neste sábado. Após 10 jogos consecutivos sem vitória pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão enfim tem motivos para festejar. Com a vitória por 1-0 sobre o Curitiba neste sábado à noite no Pacaembu pela 17ª rodada, o Alviverde conseguiu sair da zona de rebaixamento. Com 17 pontos, está agora em 15º lugar. Já o Coxa, com 15, está em antepenúltimo. Juninho foi o autor do gol do Palmeiras. O Verdão secou seus concorrentes que jogaram neste domingo para não passar o centenário, que será celebrado nesta próxima terça-feira na zona de rebaixamento. O que deu certo, os resultados foram favoráveis e a equipe momentaneamente não está no Z4. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, às 22 horas no Pacaembu, para começar a decidir com o Atlético Mineiro uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. No mesmo dia, também às 22 horas, pelo mata-mata nacional, o Curitiba recebe o Flamengo no Couto Pereira. Portanto, aí o Palmeiras conseguiu um respiro, conseguiu se esquecer um pouco, da zona de rebaixamento e dar aí um tempo para a crise, O Gareca, que não tinha vencido ainda nenhuma partida no comando do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, conseguiu sua primeira vitória e agora vira as atenções para a Copa do Brasil no meio de semana. E na outra semana volta de novo ao Campeonato Brasileiro. E para sair dessa situação, o Palmeiras com certeza deverá jogar e muito para tentar aí sair dessa situação delicada e vencer no próximo final de semana. Lembrando que Campeonato Brasileiro são todos os jogos aí decisivos e não vai ser diferente no próximo final de semana. Mas o que mostra é que o Palmeiras ainda tem forças para sair desta zona de rebaixamento e brigar aí até por uma vaga na Sul-Americana no decorrer da competição. Campeonato Brasileiro também, neste domingo, Arena do Pirata. Barcos fez 2 gols e Grêmio venceu o Corinthians em casa. Arena do Grêmio, mas pode chamar de Arena do Pirata. Hernan Barcos se sente tão à vontade ali que, mesmo voltando de lesão e com seu time numa tarde não tão inspirada, marcou 2 gols e garantiu uma vitória fundamental. Com o início avassalador de segundo tempo, o tricolor fez 2-1 no Corinthians na tarde deste domingo. Guerreiro descontou para a equipe paulista. Agora o sonho gremista está no G4. A vitória teve a marca do Pirata, que agora tem 23 gols em 48 jogos na arena, média de quase 0,5 por jogo. O retorno do centroavante, que se recuperava de lombalgia, mostrou-se decisivo. O Grêmio foi para 25 pontos na tabela e ficou a 6 do próprio Corinthians, em 7º lugar. O Timão agora é o 4º colocado com os mesmos 31 pontos com que iniciou a rodada. Foi a primeira derrota do time paulista fora de casa neste Brasileirão. O Timão, aliás, mostrou momentos de descontrole. No apagão do início do segundo tempo, poderia ter levado mais gols. No fim, quando pressionava para buscar o empate, Guerreiro se irritou e foi expulso após confusão com Alan Ruiz. Não adiantou jogar bem 86 minutos e apagar nos outros 4. O Corinthians, mais uma vez, aprendeu a lição de forma dolorosa. Ao Grêmio, a vitória de quem soube aproveitar suas chances. Na próxima rodada, o time paulista recebe o Fluminense domingo na Arena em Itaquera. Já os gaúchos recebem o Bahia também no domingo, novamente em sua arena. Corinthians, portanto, aí não conseguiu obter um bom resultado fora de casa, e o Grêmio do técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu aí uma boa vitória diante do Corinthians, que, como vimos aí, perdeu a sua primeira fora de casa. Portanto, o Corinthians vinha fazendo boa campanha, mesmo não tendo aí uma regularidade,
mas conseguia aí sair dos estádios visitantes sem ser derrotado. E desta vez não conseguiu. O Grêmio foi superior e conseguiu aproveitar aí o apagão que a equipe do Corinthians proporcionou no início do segundo tempo. Mesmo assim, o Corinthians ainda está em quarto e briga e muito pelo título do Campeonato Brasileiro. Ontem também foi dia de clássico. Insistente, o São Paulo segurou pressão do Santos, venceu e agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Insistente, o tricolor conquistou sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo sido dominado pelo Santos em boa parte do segundo tempo, a equipe de Muricy Ramalho conseguiu aproveitar um bom contra-ataque com Pato. Definiu o triunfo por 2-1 neste domingo no Morumbi pela 17ª rodada e assumiu a vice-liderança da competição. Apenas o que impede aí de chegar no líder são 7 pontos atrás do Cruzeiro. Ganso, que abriu o placar no primeiro tempo, teve domínio do tricolor e Gabriel de pênalti marcou o gol santista, justificando a pressão alvinegra na etapa final. O Peixe fica em 10º com 23 pontos. São Paulo e Santos voltam a jogar na próxima quinta-feira. O tricolor enfrenta o Criciúma às 20 horas fora de casa pela fase nacional da Copa Sul-Americana. Já o Peixe pega o Grêmio em Porto Alegre pelas oitavas da Copa do Brasil. Portanto aí, grande clássico paulista, né? O Sansão, quem levou a melhor foi o São Paulo, jogando em casa no Morumbi, com mais de 30 mil pessoas, conseguiu a vitória por 2-1 e agora é o vice-líder da competição. Já o Santos amargou uma derrota sem Robinho, mais uma derrota na competição, mesmo tendo vencido na última contra o Atlético Paranaense em casa. Desta vez foi derrotado pelo São Paulo. Mesmo assim, o Santos ainda tem um time forte e irá brigar aí pelas primeiras posições. Já o São Paulo mostrou realmente a sua força, né? A força do seu elenco, com Ganso e Pato marcando os gols da vitória. Meio de semana, competições diferentes e o foco será outro. Campeonato Brasileiro que não teve só os jogos dos clubes paulistas, também tivemos essa 17ª rodada com mais 7 jogos. No sábado, Botafogo venceu o Chapecoense pelo placar de 1-0 no Maracanã. O Atlético Mineiro também venceu no sábado por 1-0 o time do Internacional no estádio Independência. Palmeiras também no sábado venceu o Curitiba por 1-0. No domingo, Fluminense goleou o Sport 4-0. Também no Maracanã esse jogo. São Paulo venceu o Santos no Morumbi por 2-1. E o Vitória, mesmo jogando em casa, perdeu para o Figueirense por 1-0 no Barradão. O Grêmio venceu o Corinthians por 2-1 na Arena do Grêmio. O Criciúma foi surpreendido pelo incrível Flamengo, que também está em grande ascensão na competição. Perdeu aí para o Flamengo por 2-0, jogando no Heriberto Russi. Atlético Paranaense e Bahia ficaram no empate em 0-0. E o líder Cruzeiro mais uma vez venceu Goiás fora de casa no Serra Dourada por 1-0 e continua líder isolado. Desta vez mais ainda, 7 pontos de diferença para o São Paulo. Cruzeiro vem primeiro com 39 pontos e o São Paulo em segundo com 32. Fechando o G4, o Internacional em terceiro com 31 e o Corinthians em quarto também com 31 pontos. Na quinta colocação, o Fluminense com 29. Em sexto, o Atlético Mineiro com 26. Em sétimo, o Grêmio com 25. E o Sport vem em oitavo também com 25 pontos. Em nono lugar, o Atlético Paranaense com 24. O Santos vem em décimo com 23. O Flamengo em 11º, que esses dias ainda estava em último na competição, já está em 11º com 22 pontos. Figueirense em 12º com 20. Os mesmos pontos de Goiás em 13º, Botafogo em 14º e Chapecoense em 15º, ambos com 19 pontos. Palmeiras, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 16º com 17 pontos. E os 4 últimos, Criciúma em 17º com 17 pontos também, Bahia em 18º com 16 e Coritiba e Vitória, que agora é o Lanterna, ambos com 15 pontos cada. Lembrando que essa foi a 17ª rodada e o Cruzeiro
já conquistou aí o título simbólico do primeiro turno. Pois, né, teremos 19 rodadas no primeiro turno, e mesmo perdendo as duas partidas e o São Paulo vencendo as duas, o Cruzeiro ainda lideraria por 1 ponto de diferença, 39 a 38. Portanto, Cruzeiro aí já conseguindo seu primeiro título simbólico, né? Mesmo assim já conseguiu mostrar a sua força, e pelo que vemos, teremos aí a caça à raposa durante a competição inteira. E São Paulo, Inter, Corinthians, Fluminense terão que correr muito para alcançar o time do Cruzeiro, que vem voando na competição. Campeonato Brasileiro a gente vai falar agora na sexta-feira, novamente, com os jogos do final de semana. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo o que aconteceu na Copa Paulista, no Paulista da segunda divisão e na Copa Fernandópolis de Futebol Society. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva. Vamos falar agora da Copa Paulista. Os times da nossa região, um não conseguiu um bom resultado e o outro conseguiu uma goleada. Começando pelo Mirassol. Mirassol que perdeu o pênalti e tropeçou dentro de casa. Pela 8ª rodada da Copa Paulista, válido pelo Grupo 1, o Mirassol foi derrotado pela Ferroviária por 2-1 na manhã deste domingo no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol. Os gols dos visitantes foram marcados por Rômulo e Renan, sendo que o Leão da Araraquarense fez com o atacante David Denner. Com o resultado, o time mirassolense caiu da 4ª para a 5ª posição, com os mesmos 7 pontos. Já a equipe de Araraquara continua na liderança isolada, desta vez com 16 pontos na tabela. Também pela Copa Paulista, outro time da nossa região, o Votuporanguense, goleou o Bafo, o Comercial de Ribeirão Preto, e voltou aí a subir na competição. Na abertura do retorno da Copa Paulista, 8ª rodada do Grupo 1, Comercial e Votuporanguense jogaram na tarde deste sábado em Ribeirão Preto, no Francisco Palma Travassos. O Cave levou a melhor, goleando por 4-1. Cavalo, Manjinha, Adilson Bahia e Caio César fizeram para a Alvinegra. Jacaré descontou para o Comercial. Com o triunfo, o Votuporanguense ocupa a 4ª colocação
provisoriamente, né? Pois teremos mais uma rodada com 9 pontos ganhos. Por outro lado, o representante de Ribeirão Preto ficou estacionado na terceira posição com os mesmos 10 pontos na tabela. Além de Mirassol e Votuporanga, tivemos também um outro jogo, né? Comercial jogando em casa, perdeu para o Votuporanguense por 4-1. O Mirassol também jogando em casa, perdeu para a Ferroviária por 2-1. E o outro jogo, pelo grupo 1, Santa Cruzense também jogando em casa, perdeu para o Batatais por 2-1. Como podemos ver aí, os visitantes foram incômodos e os donos de casa não conseguiram aí segurar seus adversários. A classificação após mais esta rodada agora é da seguinte forma pelo grupo 1. Ferroviária lidera com 16 pontos, isolado. Em segundo, Botafogo de Ribeirão Preto com 12. Em terceiro, Comercial também de Ribeirão com 10. Em quarto, agora Votuporanguense com 9 pontos. Em quinto, Mirassol com 7. Em sexto, Batatais também com 7. E em sétimo lugar, a Santa Cruzense com apenas 5 pontos ganhos. Lembrando aí que a Copa Paulista tem jogos de ida e de volta dentro do grupo e está agora começando os jogos de volta, né? Lembrando que o Votuporanguense iniciou a competição vencendo o Comercial por 2-1 dentro do Plínio Marim em Votuporanga e agora jogou fora contra o Comercial. Portanto, teremos aí pelo menos aí mais 6 ou 7 rodadas para definir quem são os 5 classificados para a próxima fase. Neste final de semana também tivemos decisão no Paulista da segunda divisão. Rodada de goleadas e muitas emoções definiram novos grupos da terceira fase. O domingo cedo foi de muitas emoções para os 24 clubes que participam da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Antes do início da sexta rodada, apenas 4 times estavam matematicamente assegurados: Grêmio Prudente, Olímpia, Paulínia e União São João. Outras 8 vagas foram definidas por posições e mais 4 pelo índice técnico, num total de 16 times classificados. Os novos grupos estão formados. Portuguesa Santista ficou com uma das 4 vagas por índice técnico. Pelo índice técnico garantiram suas vagas o Mantiqueira com 10 pontos e 7 gols de saldos e Nacional com 10 pontos e 5 de saldo. Taboão da Serra com 9 pontos e 3 vitórias. E Portuguesa Santista com 9 pontos e 2 vitórias. Nesta terceira fase, os 16 times estão divididos em 4 grupos de 4 times cada. Eles se enfrentam entre si em 2 turnos. Os 2 melhores avançam à quarta fase, num total de 8. Mas o sonho de todos é terminar entre os 4 melhores, que garantirão acesso para o Paulista da Série A3 do ano que vem. Os grupos ficaram da seguinte forma: grupo 14, Grêmio Prudente, Paulínia, Guariba e Portuguesa Santista. No grupo 15, o Olímpia, junto com União São João, Pirassununga e Taboão da Serra. Pelo grupo 16, Barretos, Mauaense, União Mogi e Nacional. Pelo grupo 17, Primavera, Sumaré, Atibaia e Mantiqueira. Portanto, esses são os 16 classificados para a terceira fase do Paulista da segunda divisão. Lembrando que é o campeonato que o FFC, né, o nosso saudoso FFC, participa, que infelizmente parou aí na primeira fase da competição esse ano, dando adeus antes mesmo do início da Copa do Mundo. Agora resta nós torcermos aí para que os times possam ter aí bom desempenho e para que o ano que vem o FFC possa voltar forte para, quem sabe, aí sonhar pelo acesso à Série A3 do Paulista. No final de semana acontecerá já a primeira rodada desta terceira fase. E nós aqui do Jornada Esportiva iremos informar para você os jogos para ver quem consegue aí subir para a 3 e será o adversário do Votuporanguense, que já está lá e já se prepara na Copa Paulista para o ano que vem. Mudando agora de Paulista da segunda divisão para Campeonato Amador, Copa Fernandópolis de Futebol Society 2014. Começou neste sábado, 23, teve início a Copa Fernandópolis de Futebol Society, que contará com disputas em 2 categorias, aspirantes e titulares. Na abertura,
que ocorreu no campo da CESP, né, o núcleo da CESP, que é a Secretaria de Esporte, às 15h30 deste sábado, as equipes do Clube do Esporte e Clima Sul, Bar do Marcelo Alcoeste, fizeram um jogo de estreia da competição, após a cerimônia de abertura, que contou com a presença de algumas autoridades e também do secretário de Esportes, Rodrigo Garcia, que está à frente à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a SMEL, do município de Fernandópolis. Lembrando que o campeonato é organizado pela SMEL e já começou bem a competição, muito organizado. Com muito calor, as equipes do Clube do Esporte e Clima Sul, Bar do Marcelo Alcoeste, começaram a primeira partida da competição da categoria titular com muita vontade. Porém, com o forte sol, ambos os times não conseguiram sair do zero na primeira etapa. No segundo tempo, logo no início, o Fernandinho marcou para o time do Clube do Esporte, abrindo o placar e anotando o primeiro da competição. Faltando pouco para terminar a partida, um cruzamento na área, Alessandro Carabina, jogador do time do Bar do Marcelo, conseguiu aí anotar o gol de empate que persistiu até o apito final. Final de jogo, Clube do Esporte 1, Clima Sul, Bar do Marcelo Alcoeste também 1. No segundo jogo do dia, quem levou a melhor foi o time da BR-Net de Fernandópolis, que venceu o time dos Macários de Votuporanga pelo placar de 1-0 em gol marcado na metade do segundo tempo. Final, BR-Net Fernandópolis 1, Macários de Votuporanga 0. Com os 4 times que começaram a competição, né, como eles jogaram nesse sábado, são do mesmo grupo, grupo C. Quem lidera é o time da BR-Net Fernandópolis, que foi o único que venceu nesta primeira rodada, seguido do time do Clube do Esporte e do Bar do Marcelo, que possui 1 ponto cada. Já na lanterna vem o time do Macário de Votuporanga com nenhum ponto ganho. Lembrando, a competição tem a categoria aspirante e titular. Neste final de semana foram os jogos da categoria titular. E no meio de semana teremos aí já jogos pela categoria aspirante. No dia 27, quarta-feira, à noite, na ABB, teremos um jogo único. A ABB enfrenta o time do Paulistano às 19h45. Portanto, o primeiro jogo aí da categoria aspirante será na ABB nesta quarta-feira. O próximo jogo da categoria aspirante será no dia 3/9, também na ABB, às 19h45. Isso na outra quarta-feira, entre Esgote e Bar do Marcelo. Pela categoria titular, os próximos jogos estão marcados para o próximo sábado, dia 30, às 15h15, Alfa Corretora de Votuporanga enfrenta o time do Barcelona. E a de Brahma enfrenta a ABB, também de Votuporanga. Os dois jogos aí marcados para a ABB no próximo sábado à tarde. Jogos estes válidos pelo grupo B. Lembrando que a categoria titular é livre, né, para jogadores de idade, e tem 3 grupos. Pelo grupo A, a ABB, o Irapuru, a ABB de Fernandópolis no caso, o Irapuru também de Fernandópolis, Paulinho Acessórios de Votuporanga e o Marcomini Futebol Clube de Macedônia. Pelo grupo B, Barcelona de Fernandópolis, Gibral Brahma de Fernandópolis, Alfa Corretora de Votuporanga e a ABB também de Votuporanga. Pelo grupo C, que foi o que estreou a competição, Bar do Marcelo de Fernandópolis, Clube do Esporte também de Fernandópolis, BR-Net de Fernandópolis e Macários de Votuporanga. Esses, portanto, os 3 grupos da categoria titular. Na aspirante, um grupo só, grupo único, com 4 equipes. A ABB de Fernandópolis, Esgote, Materiais para Construção, Paulistano e Bar do Marcelo. Estes, portanto, os 4 times da categoria aspirante. No meio de semana, iremos falar também os resultados dos jogos que ocorrerem aí na ABB. E estaremos informando a você de casa todos os resultados e as classificações do grupo. Você também poderá acessar o site www.clubedoesporte.com, clube com B mudo, né? Não tem o E no final, clubedoesporte.com, e ver todas as notícias da competição, além de classificação e jogos. Também você poderá aí conferir nos nossos programas Jornada Esportiva, no decorrer da semana, todas as notícias
desta competição e também da Copa Polisport. Tivemos jogos ontem, mas ainda não temos todos os resultados ainda hoje. E na quarta estaremos falando aí, dedicando o maior espaço do tempo para a Copa Polisport de Futebol Society também de Fernandópolis. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui, mas antes não poderíamos deixar de esquecer aí, não podemos esquecer do aniversariante do dia. Hoje, aniversário de um grande empresário da nossa cidade e também um grande parceiro do canal 10, Jerry Falcão. Os nossos sinceros parabéns para você, que Deus lhe abençoe e lhe dê bastante saúde. Jerry Falcão, proprietário da ITEF Transformadores, ficando aí mais velho, mais experiente na data de hoje, dia 25 de agosto. Parabéns, Jerry, mais uma vez. Toda a equipe do Canal 10 te deseja aí bastante saúde, bastante força aí para vencer todos os seus objetivos. E também ontem foi aniversário do nosso patrão, né? O nosso patrão, o Edner, né? Edner do Canal 10, isso mesmo, o proprietário do Canal 10, Edner, fez 40 anos, né? 4.0 e ainda cara de garoto, né? Até brinquei com ele hoje antes de gravar. O garoto está bem conservado, né? 40 anos, não é qualquer um aí que chega nessa idade com tanto vigor e disposição. Edner, parabéns, continue também essa pessoa maravilhosa que você é e obrigado pela oportunidade, né? Sempre da gente poder estar aqui fazendo esse programa. Fiquem com Deus, um abraço e até quarta, se Deus quiser. Até lá.